Interrompemos nosso noticiário. Por quê? Porque eu preciso dizer o que penso. Que história é essa de imparcialidade? Eu quero mesmo é liberdade de expressão. Pronto, Matheus. Não, só um instantinho. Alinhe mais. Tente ficar mais centralizado. Isso. Agora sim, pode falar. Mas fala nos padrões de um artigo de opinião, ok? O artigo de opinião tem mais liberdade que a dissertação argumentativa, mas é mais contido que a crônica. Nele você vai encontrar argumentos, fatos, estatísticas, falas de gente renomada, tudo para ter o poder de convencimento. É a persuasão, persuasão, persuasão. Agora vai lá, convence seu diretor que você domina essa parada. Para começo de conversa, deixa eu esclarecer uma coisa. No texto dissertativo argumentativo, você também emite a sua opinião. Dessa forma, texto dissertativo argumentativo e artigo de opinião se assemelham. A diferença está nas situações de produção. No texto dissertativo argumentativo, você vai precisar comprovar o seu ponto de vista e alcançar a adesão do seu examinador. Ele não vai precisar concordar com aquilo que você escreve, ele pode até mesmo discordar. O que ele vai avaliar é se o seu texto é coeso, coerente e se os seus argumentos reforçam a sua tese. Já o artigo de opinião, ele tem a intenção de persuadir, de convencer o leitor. Dessa forma, a opinião e os argumentos são a parte central do texto. Você pode escrever o artigo de opinião com certa informalidade e olha só, até mesmo em primeira pessoa. E aí, Matheus, dá para encarar esse desafio agora? Digamos que eu ainda não encontrei com o meu eu articulista. Mas tem gente que tem pouca vaidade, viu? Não sabe o que é estampar as páginas dos jornais, revistas. Falta botar a cara no mundo. Ou não tem opinião pra isso? Ah, pronto. O que aparece de gente atrevida... Atrevido nada. Se não quer status, que pelo menos tire de letra o Enem ou o vestibular. Fica a dica. Fica a dica? Fica a dica só pra mim? Que nada. Vamos democratizar isso daí. No dia a dia, qual o seu contato com o artigo de opinião? Ele é bem raso, porque às vezes eu prefiro não ver a opinião dos outros para eu poder formar a minha própria opinião com um determinado assunto. Eu costumo ler artigo de opinião, só que não em grande parte do meu tempo. Um tema que você escreveria sobre? Eu escreveria sobre as cotas raciais. Eu acho que eu escreveria sobre a democratização da arte, em geral, no atual cenário brasileiro. Sobre cotas raciais. E um título marcante para defender o seu tema. Tá. Qual foi o título que você usou? Eu usei o título Cota não é esmola. Os negros na sociedade branca. Eu coloquei a arte e seu papel inclusivo às minorias. E você acha que com esse título você conseguiria convencer o seu público? Eu acredito que sim. Eu acho que esse título seria bem marcante, falando que a sociedade tem um aspecto de ser mais majoritariamente branca. Muitas pessoas acham que os negros tenham essa bolsa de graça, só que na verdade não, a gente só usa do nosso direito. Eu acho que falta para os indivíduos esse sentimento de protagonismo, de querer fazer, de saber que pode fazer. E a arte traz isso pra gente. Gente, escrever título para o artigo de opinião realmente não é uma tarefa fácil, mas aí vai a nossa dica. Escreva um título que seja sedutor, que faça com que o seu leitor tenha vontade de ler o seu texto, tenha interesse em saber quais são os seus argumentos. Vamos também para outras dicas de como escrever um artigo? Primeira dica. Como sempre, a prática começa antes da produção do seu texto. Por isso, leia muito. Segunda, escolha o tom do seu discurso. Menos formal, mais formal, com doses de subjetividade, em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Terceira, em formato mais livre, exponha a ideia sobre o assunto proposto. Aqui você pode enunciar sua tese de imediato ou após algumas ideias iniciais.
ou ainda deixar a tese costurada no meio dos seus argumentos. Quarta, argumente usando os mesmos recursos, como exemplificação, causa e consequência ou enumeração. Quinta, o fechamento depende da sua intencionalidade. Uma intervenção, algo que promova impacto ou promova reflexão, ou também a retomada da sua tese. E por último, coloque um título sedutor. E aí, deu para compreender? Eu enfrentaria todas as dificuldades de escrever artigo de opinião, porque eu não tenho nenhum costume de escrever artigo de opinião. Nesse ano eu só escrevi dissertação argumentativa, acho até que é mais fácil. Eu acho que para escrever um artigo de opinião eu ia enfrentar muitas dificuldades, porque eu não tenho muito conhecimento sobre, não. Eu não acho que vai me ajudar muito para a hora do vestibular, porque no vestibular a gente escreve mais dissertação argumentativa. Eu tento exercitar, assim, outros tipos, mas meu foco mesmo é a dissertação. Realmente, gente, escrever o artigo de opinião é desafiador, porque a gente precisa ter um bom repertório. Uma dica é leia sempre. Jornais e revistas jornalísticas são ótimas fontes, porque neles sempre tem vários assuntos atuais. E também neles nós podemos perceber como começar o nosso texto, como finalizar o nosso texto, como fazer links entre as ideias, como usar o humor e a filosofia a nosso favor e muitas outras coisas. Livros e filmes que você assiste durante o seu dia a dia são uma fonte inesgotável de informação. Agora vai lá, bota a cara no mundo, Matheus! Vai amarelar? Pode ser com opiniões sobre você? Acho melhor encerrar. Não, agora eu faço questão de falar. Tempo esgotado, Matheus. Não, você é o tipo de pessoa que só sabe reclamar e fica falando na minha orelha o tempo todo, achando que o meu ouvido é um pinico. Eu não quero saber, eu vou escrever sim. E não venha cortar meu vídeo, porque se você cortar, você vai ver.